É. Então, boa noite, Vitor. Boa noite para todo mundo que vai acompanhar a gente. É, é uma honra estar aqui falando do Mestre Jesus, falando do seu Evangelho nas nossas vidas, dos ensinamentos e de tudo que a gente gostaria de conversar sobre isso. Vitor, muito obrigada, muito obrigada mesmo pela paciência, pela atenção e pelo carinho. E me fala se está tudo bem aí, como que estão as coisas. Boa noite, Francis. Boa noite a todos e a todas que vão estar nos acompanhando. Uma alegria estarmos juntos para a gente poder conversar. E o nosso desejo é que esse mestre esteja nos inspirando para que seja uma noite agradável, acolhedora, em que a gente se sinta bastante amado. Eu vou fazer a prece inicial então, rapidinha, e aí você faz a final, tá bem? Então, bora. Senhor Jesus, ampara as nossas vidas, Senhor. Cuida da gente em todos os momentos. Faz, Senhor, que nossos corações se abram para receber os seus amores, os seus carinhos, a atenção que o Senhor nos dispensa todos os dias, todos os minutos de nossas vidas. Caminha conosco, Senhor, em todas as nossas dificuldades. Sorri conosco, Senhor, em todas as nossas alegrias. Nos ensina a superar nossos medos, de mãos dadas conosco, Jesus. Por misericórdia te pedimos, abre nosso coração, Senhor. Ajuda-nos a sermos melhores a cada dia. Muito obrigada, Senhor Jesus. Abençoa a nossa noite de estudos sobre o seu Evangelho, para que a gente consiga conversar de modo amoroso, carinhoso e paciente. Hoje e sempre, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Então, Vitor, você pode ler para a gente o nosso tema de hoje e falar um pouquinho. Hoje nós iremos conversar sobre os caminhos que nos levam a Jesus. E eu gostaria, de traçar como ponto de partida uma frase, que é interessante. Está no Paulo Estevão, no capítulo de número 2. É um momento que Gamaliel está conversando com Saulo, ainda Saulo, e eles estão falando metaforicamente a respeito da finalidade, dos esforços que eles estavam travando. E de maneira metafórica, eles vão comentar a respeito da, da terra prometida, dessa destinação que os hebreus tinham como sendo o grande objetivo final das suas existências. Atravessar, né, o deserto difícil para alcançar esse lugar. E aí tem um momento que o Gamaliel vai dizer algo para o Saulo, que é muito expressivo. Ele vai falar assim: adaptarmos-nos ao Evangelho é descobrir um outro país, cuja grandeza se perde no infinito da alma. Então, vamos sentir a preciosidade dessa frase, porque há alguma coisa tão profunda, que a atravessa. Adaptarmos-nos ao Evangelho é descobrir outro país, cuja grandeza se perde no infinito da alma. O que que a gente pode pensar? Quanto mais a gente começa a se relacionar com o Evangelho, mais a gente começa a se descobrir ou a se redescobrir. E essa descoberta, essa redescoberta sobre si,
ela vai acontecendo sobretudo dentro, nas nossas terras interiores, porque o grande objetivo do Evangelho é nos ajudar a percorrer as terras interiores da alma, descobrir profundamente essas estradas do Espírito, dessa grandeza que nós carregamos na nossa vida interior. E é olhar para isso, né, que vai se tornando fundamental todas as vezes que a gente tem um contato com uma mensagem, com um texto, com alguma coisa, tudo que a gente tem de ferramenta de fora, livros, palestras, obras, enfim, nas diversas vertentes aí, né, que se debruçam sobre essa mensagem, todo esse recurso é para que a gente possa avançar nessa trajetória de dentro, de construção interna que a gente precisa considerar. Não é tão fácil, tem os seus desafios, né? Nos coloca muitas vezes a descobrir determinadas coisas no nosso próprio coração, mas quanto mais essa mensagem vai dialogando com a nossa existência, com o que nós somos, mais lugares internos a gente vai descobrindo, mais trajetórias, né, internas nós vamos realizando, porque cada um daqueles capítulos, cada uma daquelas lições vai falar profundamente as necessidades que nós trazemos no coração. E é nessa relação entre nós e o Evangelho que a gente vai se formando e percebendo, né, a grandeza dessa nossa natureza espiritual. O Evangelho tem por objetivo, então, nos ajudar a revelar o que somos. E o nosso objetivo aqui é pensar nesses caminhos internos. Se, né, a nossa relação com o Evangelho nos leva para essa descoberta, é justo também a gente pensar que há determinadas trajetórias, que há determinadas escolhas que a gente faz, podem também nos colocar em movimentos internos, nem sempre sadios, porque vão existir paralelo do lado desses movimentos redentivos, transformadores que o Evangelho nos desponta, nos traz de percepção, de transformação, de cuidado conosco mesmo. Vão existir também caminhos e estradas que a gente pode percorrer, que não sejam os melhores, caminhos internos, de lugares que a gente pode começar a habitar, a gente pode começar a morar, que são doentios, que são lesivos, que nos adoecem. Então, para onde essas lições vão nos levando, não são para lugares desertos e áridos que muitas vezes falam de cenários de escassez. O Evangelho é sempre uma estrada nutritiva que vai irrigando os nossos corações para que a gente possa é, ir cada vez mais sentindo essa vida dentro de nós. Não é um caminho de perda de tempo, nem de perda de vida. É um caminho de construção de vida. Quanto mais a gente avança, e há caminhos que a gente percorre aqui dentro que eles, às vezes, né, parecem um oásis, mas se tornam miragens, porque apontam recursos que vão matar a nossa sede, mas no fundo, acaba deixando a gente um pouquinho mais sedento. Então, Gamaliel vai falar desse, desse contato com o Evangelho para a gente percorrer caminhos internos onde a gente vai conhecendo a grandeza da alma. Só que a gente precisa lembrar que nós podemos percorrer caminhos internos que ainda falam de adoecimentos, que ainda falam de processos lesivos. Existe uma diferença profunda entre o oásis e a miragem. Tem muitos caminhos que a gente faz que parecem mas não são. E outros, no entanto, que vão nos forjando e nos formando cada vez mais inteiros,
cada vez mais vivos. O que que você acha? Acho que é isso que o Cristo veio ensinar para gente, né? Com tudo que ele construiu e que ele deixou, com todos os ensinamentos. Eu costumo pensar que Jesus Cristo ele fez um banquete para gente e ele convidou a gente se servir nesse banquete e que na maioria das vezes ainda a gente prefere ficar naquela pontinha da mesa onde só se servem os fast foods ali, as gratificações imediatas, porque preguiçosos, e eu digo muito que mimados que ainda somos, a gente não quer nem caminhar até o meio desse banquete, porque é difícil chegar até ali. Então, esses caminhos internos, eles não vão ser somente floridos, né? Ainda mais na nossa idade evolutiva. Existirão dores, existirão coisas muito difíceis que a gente vai precisar superar, e a escolha é que vai ser fundamental. A escolha, não por passar sofridos por alguma coisa que a gente não pode evitar, mas por escolher passar com calma, por escolher passar com fé, escolhendo a fé, escolhendo os caminhos que o Evangelho traz para a nossa vida. Porque ele não traz promessas de amor eterno enquanto estamos aqui na terra. Ele não traz promessas de chuvas, de flores coloridas o tempo todo da nossa vida por aqui. Aqui é uma escola e ele nos mostra isso, que a gente precisa estudar enquanto a gente está enxergando bem, enquanto a gente está de boa, porque daqui a pouco, na hora que vem a hora da prova, a hora da dificuldade, se a gente não estudou quando a gente teve tempo, vai ser mais difícil. E aí a gente vai reprovar de novo, a gente volta para um caminho que eu não gostava muito lá atrás no meu coração, que era o caminho até então mais tranquilo, porque eu não conhecia. E a partir do momento que eu começo a conhecer e eu começo a estudar para as provas para que as provas sejam bem feitas por mim, elas não vão ficar mais fáceis. A matéria vai piorando, vai aumentando, vai ficando mais difícil. E aí daqui a pouco a gente está na faculdade. Por quê? Porque a gente estudou muito quando deu tempo. Porque a gente decidiu passar, eu acho, na minha concepção, por esse caminho mais difícil, por esse caminho mais custoso de estudo, de concentração e de, às vezes, negar algumas coisas, algumas gratificações imediatas, optando por estudar, optando por seguir com Jesus. É como Paulo, né? Quando ele vai passar o tempo dele no deserto, ali foi uma preparação árdua para ele. Ele tinha medo ainda que seus recém-amigos, Átila e Prisca, se não me engano, que descobrissem que ele era Saulo, né? Então ele fica com medo, ele fica deslumbrado com o amor que eles nutriam pelo Cristo, né? E ele descobrindo cada vez mais o Evangelho, ele percebe então que aquele caminho que ele julgava ser o errado era o caminho da redenção. Mas não foi fácil. Às vezes não é fácil. Mas a gente precisa escolher esse caminho interior, que é o que vai iluminar o nosso caminho aqui fora, diretamente, né? Sim. E pensar nessas estradas que a gente tem percorrido é fundamental, porque o, o Gamaliel, né, utiliza essa expressão adaptarmos-nos ao Evangelho. Ele está falando de, vamos pensar assim, uma plantinha que você pega, ela está num habitat e ela vai ser trocada de lugar. Ela vai ter um período de estresse, ela vai ter um período assim de reconhecimento, onde ela vai se localizar, onde ela vai se perceber, onde ela vai estar em contato ali com as coisas ao seu redor. Tem alguma coisa que acontece, né, nessa planta, por exemplo, se a gente imaginar na troca desse habitat, tem alguns processos que vão se dando com ela. E a gente, quando se desloca, quando vai se dispondo, se abrindo, olha, estou disposto a aprender, estou disposto a renovar, estou disposto a me transformar.
a gente vai percebendo que a nossa alma tem coisas que ela vai ficando mais confortável, tem umas coisas que a gente se sente desconfortável, e longe de ser um processo de violentação, Uhum. é, a gente pode falar num processo de preparação, de percepção de si mesmo, de ajuste, até a gente alcançar esse momento que a gente está mais consolidado. Porque existe, né, toda uma relação até isso alcançar esse estado perfeito e pleno dentro de nós, essa mensagem ela se estruturar na nossa vida interna, às vezes demora um tempinho, é, porque a Abigail, inclusive, vai falar pro Paulo que quando ele tivesse lavado, né, até a última gramazinha, essas máculas do coração dele, o Cristo encheria a sua alma das mais profundas alegrias e esperanças. Então, tem alguma coisa dentro de nós que vai acontecendo, né, nesse processo de limpeza, nesse processo de amadurecimento que a gente é chamado, né? Não, não vai ser uma coisa de dizer assim, antes eu era assim e agora já não sou assim. Não é um sim ou não, mas em que ponto que eu tô, né? O quanto que eu já consegui conquistar disso, o quanto ainda me falta, porque existe uma transição, existe um percurso. Nós estamos falando de caminhos, de trajetórias que a gente vai construindo e que precisam ser às vezes analisadas com muito cuidado, com muito carinho. Porque quando nós olhamos para todas essas outras estradas que a gente já percorreu, né, nós vamos ver um coração que estava tentando viver, que estava tentando de alguma forma se encontrar. E longe, talvez a grande questão a ser observada é que nosso principal tema da vida é a necessidade do amor e que a gente já muitas vezes percorreu essas estradas de gratificação, a gente já percorreu esses caminhos em busca do autocentramento, a gente já percorreu esses caminhos de superioridade em relação aos outros, a gente já procurou esses diversos caminhos que a gente, né, vai chamar de imperfeições, vaidade, arrogância, e todas as outras, às vezes não por uma intenção deliberada de assim o ser, mas por não sabermos lidar com a nossa sede de afeto, com a nossa sede de amor. E aí a gente foi da forma, às vezes, mais torta, né? Procurar por que que eu quero tanto evidência? Às vezes é porque eu quero ser amado. Por que que eu tenho tanta necessidade de ser visto assim por todo mundo e eu quero que todas as pessoas me notem, né? Que a gente vai falar da pessoa vaidosa. O que que está na base dessa vaidade? Se não, na maior parte das vezes, uma sede do amor, porque na condição de peregrinos, é, na condição de caminheiros, a gente está andando. E essa sede de afeto, esse desejo de amor é aquilo que vai movimentando o nosso ser. E aí, às vezes, a gente percorre uns caminhos para ocupar esse lugar desse sentimento de segurança do amor. Algumas estradas que no fundo a gente mais se machuca, porque a pessoa que ela quer ser vista demais pelos outros, quer fazer de tudo para as pessoas o verem, a gente chama de vaidosa. Mas esse coração carente de ser enxergado, ele vai precisar chegar um momento e se olhar e perceber: pera, todo esse esforço, eu tô andando tanto, 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 mas no fundo, parece que ainda não é isso. É quando a gente, às vezes, olha de forma muito honesta para a gente mesmo e fala: nossa, eu queria tanto ser enxergado, eu queria tanto ser notado. Ou se a gente pensa no caso do egoísmo, desses caminhos que a gente faz, onde a gente só pensa em si mesmo. Se a gente analisar,
Às vezes lá no fundo tem um coração que tem medo da escassez, que às vezes já pode ter vivido vários cenários de ausências e que carrega dentro de si um medo de ficar sozinho, que carrega consigo o medo de não ter, e aí ele vai tomando um monte de decisões para se apegar. E se a gente olhar lá no fundo, essa pessoa que andou tanto, que tomou tantas decisões, que foi para tantos caminhos, só está dizendo para si mesmo: Nossa, eu tenho medo ainda. Na minha experiência de vida, o medo ainda me marca. E ter esses comportamentos egoístas, no fundo, eles são um jeito de me proteger. Se a gente olha para esse coração, a gente vai pensar e ver que ele foi cursando determinada rota, foi cursando determinado percurso em busca de uma coisa que, ansiando de fora, ele precisa começar a construir de dentro, construir de dentro. E que todo esse esforço, às vezes, para obter de fora aquilo que ele não encontrou de dentro, vai criando um distanciamento muito grande, que às vezes é dolorido, que às vezes é um pouquinho complicado na nossa trajetória, porque o Evangelho vai oferecendo para nós um caminho. A partir do momento que a gente vai conhecendo essa mensagem, a gente vai conhecendo um roteiro, que é para pensar que essa sede de amor e de afeto, ela vai ser efetivamente nutrida a partir de um jeito de caminhar diferente, onde a gente vai encontrando o mestre, talvez em outras disposições. Eu quero ser enxergado. Eu quero me sentir seguro, eu quero me sentir protegido, eu quero ter voz, ter vez. Tudo isso são elementos que fazem parte dos caminhos do Evangelho. Só que os meios que a gente às vezes vai obtendo para tudo isso, eles vão sendo um pouquinho diferentes. Porque com uma dose de humildade, a gente vai transformando exigência em solicitação. A gente vai percebendo que a gente não precisa impor. A gente pode propor. Ao invés de exigir, a gente pode pedir. E ao invés de cobrar, a gente pode solicitar. São novas propostas que essa adaptação vai propondo à nossa vida, porque a gente vai saindo desse lugar tão autocentrado e talvez começando a olhar outros lugares internos, que a gente vai percebendo uma certa segurança maior. O que que você acha? Eu acho que, e muitas vezes, a gente começa assim mesmo, sempre olhando no amplexo, né? Sempre vai ter uma falta, né? No nosso coração, que é milenar e que a gente traz, mesmo que a gente não se recorde. Sempre vai ter um buraquinho, especialmente nessa nossa reencarnação, né? A gente vai tá mais vívido com isso dentro da gente. O que eu acho que é mais incrível e mais forte é que quando a gente começa a exercitar essa percepção interior e a buscar no Evangelho, não, não de modo egoísta, mas de modo salvador, como se o Evangelho efetivamente fosse a salvação e como Jesus fosse o Salvador. O Salvador no sentido de que ele ensina, de que ele afirma com toda a certeza do mundo todas as coisas que estão aqui. Pedi e obtereis, buscai e achareis, principalmente a forma como você faz. Eu acho que chega num ponto que você sente dentro de você, que é o caminho mesmo, e aí nessa hora você não quer mais visibilidade, você não quer mais toda a atenção. Você inicia, na verdade, o processo de não querer porque você recebe quando você estuda e quando você fala, quando você começa a praticar, claro que tudo no nosso nível evolutivo, né? Você percebe que aquilo basta. E aí você enxerga que aquilo se basta para você, você sabendo de todas as suas limitações
e que você é percebido por Jesus, isso vai ficando tão incrível que você vai querendo falar isso para o outro e que e isso vai tomando uma proporção muito grande, onde vão diminuindo o egoísmo que a gente nem sabia que tinha, vão diminuindo essa vontade de proteção de outras pessoas, porque você começa a enxergar a partir do Evangelho de Jesus que você tem com quem contar. E aí eu acredito que chega uma hora que você quer falar muita coisa para todo mundo, de alguma coisa que você tenha feito, mas que você para e você tem certeza de que quem precisa saber já sabe. Então eu acho que nessa hora o caminho interior, ele começa a ser iluminado realmente, porque você não quer mais ser o foco. Você não quer mais ser o foco da atenção, você quer falar para todo mundo que dá para ser muito feliz, ou dá para iniciar o processo, se a gente acredita mesmo que só Jesus precisa saber disso, que só Jesus precisa do meu amor verdadeiro, verdadeiro mesmo, desse que você se entrega e que você sabe que não tem outro igual, porque não vai ter outro igual, nem dentro da sua casa, nem fora dela. E aí eu acho que a busca por tapar esses buraquinhos que vão ficando durante a nossa vida, ela vai perdendo importância de acordo com o que a gente vai traçando de caminho novo, vai furando a paredinha, fazendo aquele túnelzinho para um caminho novo que estava ali endurecido. Não sei se é muita viagem, mas eu acredito tanto nisso, tanto, tanto, tanto. Então, acho que o egoísmo que a gente tem, porque a gente tem, ele vai começando a dissolver. Realmente, o amor do Cristo já traduz em si essas medidas excelentes. Ele é a referência sublime, né? Quanto mais a gente procura essa presença sublime na nossa trajetória, mais a gente vai desenvolvendo referências saudáveis de afeto, porque é um amor perfeito, pleno, que nos respeita, que nos compreende, que nos acolhe, que constrói um espaço de adaptação, de amadurecimento, é, essencialmente ah, sábio para nossa própria vida, né? Para o nosso próprio destino, porque Jesus, mais do que qualquer outro coração, tem dimensão do que a gente pode, do que a gente não pode, do que a gente dá conta, do que a gente não dá conta. Ele tem essa perfeita compreensão de que a gente está caminhando, de que a gente está evoluindo, de que a gente está progredindo. Então, essa convivência com esse amor perfeito, que não nos abandona pelas nossas limitações, que não é autoritário diante das nossas vidas, porque não é alguém que está preocupado, em ser louvado por si, mas é alguém que está disposto a se relacionar para que a gente alcance essa percepção de dignidade sobre si mesmo. Então, isso vai ficando muito nítido, né? A busca do Cristo não é por ter poder sobre nós, mas é antes, e ele próprio vai dizer assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, vos chamo amigos, porque o que eu tenho aprendido do meu pai eu tenho ensinado. Ou seja, Jesus, a busca dele não é vertical, mas é, pode até começar a gente como reconhecendo ele como Salvador, porque também a gente se vê muito pequeno. Mas à medida que a gente convive com ele, essa inspiração é tanta que o desejo é diluir essa suposta hierarquização para a gente se perceber na condição de amigos, de corações em trajetória, desse lugar de dignidade que às vezes é tão difícil. E pensando nisso, né, me vem à mente o texto bíblico de Gênesis, porque é, nesse lugar de relação entre criatura e criador,
A gente tem uma coisa assim impressionante, né? É, porque Jesus vai trazer uma proposta de relação, criatura, criador, o divino e o humano, que é interessante, mas que tem sede, começa ali no Gênesis, porque o Adão e Eva, né, o humano vai começar a se relacionar com o divino. E, e eles acabam fazendo uma escolha para si, que é de comer o fruto. O problema não é o fruto, o problema é onde eles queriam chegar ao comer o fruto. E qual que é a questão, qual que é o BO? A proposta da serpente era de comer para ser igual a Deus. E aí eles comem, só que eles veem que eles não se tornaram igual a Deus. A serpente fala: quando vocês comerem, vossos olhos vão se abrir, e você vai perceber que vocês são como Deus. Só que os olhos deles se abrem e eles se percebem nus. E no momento que eles se percebem nus, a primeira coisa que eles fazem é, é se esconder de si mesmos. Eles fazem uma roupinha para esconder a própria nudez. Como se não bastasse isso, eles vão para de trás de um lugar. E aí, nessa hora, eles estão procurando se esconder de Deus. E a primeira pergunta que Deus faz é: aonde está vocês? Onde estão vocês? Onde? Qual caminho vocês percorreram? Para onde vocês foram? Porque depois da culpa vem o medo. E esse afastamento, esse desejo de afastar, ele, de certa forma, falava desse coração que estava perdido. Então, de certa maneira, em muitos momentos, talvez diante do divino, diante do próprio Cristo, a gente talvez já se relacionou desse jeito. A gente, né, em algum momento dessa caminhada de evangelho, que a gente está tentando conviver com Ele, receber dele tudo isso, em algum momento pode ter sido difícil porque a gente escolheu um outro caminho. Sem E dúvida. aí, nessa hora que a gente escolheu esse outro caminho, veio a vergonha. Primeiro, né, a culpa diante de si mesmo e depois uma vergonha diante do outro. Poxa, eu fiz aquilo, eu caí naquele erro. E a gente acaba nessa hora se afastando, como se a gente entendesse que esse relacionamento divino entre divino e humano, ele fosse uma coisa punitiva. Só que essa companhia do alto, ela é uma companhia curativa, restauradora, transformadora, porque é para a gente cada vez mais conhecer a nossa grandeza e não do contrário. Não é para reforçar o quanto a gente é insignificante do ponto de vista de não merecedores, não é para levar para esse lugar de rebaixamento. Mas quanto mais a gente se adapta ao evangelho, mais a gente descobre um país em si mesmo. Porque a gente fazia o movimento de inferioridade, porque a gente errou. Ou a gente estava fazendo um movimento de superioridade, tentando esconder as faltas. Só que o Cristo vai levar a gente para esse equilíbrio perfeito e dizer assim: não é necessário você esconder de si e nem esconder dos outros. Você pode cada vez mais ter honestidade com o lugar onde você está, para a gente caminhar com esse amadurecimento, porque é um amor muito profundo que nos busca
nas nossas ausências, nos nossos erros, justamente para construir essas novas trajetórias, mostrando para a gente, né, o quanto que existe de vida dentro do nosso coração. Um amor que vai ajudando a gente a poder descansar, porque a gente vai percebendo que a exigência parte de nós. A gente tem uma expressão que eu, assim, tenho até medo dela. A consciência pesa. Porque parece muito certo. Só que será que a consciência que pesa ou não é a culpa que pesa? Não é o papel da consciência nos libertar? Não é o papel da consciência nos erguer? Não é a consciência aquilo que nos aproxima de Deus? Será que seria isso que iria pesar? Ou é a nossa mentalidade de culpa que nos faz pesar, porque a gente assinou uma sentença sobre si mesmo naquele momento e a gente não abre mão dela, já lavrou sobre si? Porque eu acredito nessa adaptação evangélica, a gente vai se redescobrindo, esse amor sem medidas vai nos ajudando a construir caminhos saudáveis, não nos culpando, não nos isentando. Não tem a ver com culpa ou isenção. Tem a ver com responsabilidade. Você está aqui. Aonde você está, né? É a pergunta bíblica. Aonde você está? Se localiza, se perceba. Por que que você foi para esse lugar? O que que você está em busca aí? Para que a partir daí a gente possa reconstruir-se nas trajetórias que a gente vai fazer interiormente, de forma mais saudável, de maneira mais plena. Eu acho isso, com certeza. A consciência eleva, a culpa pesa, porque senão a gente fica preso ainda no crime e no castigo de escolas religiosas antigas que impuseram isso muito culturalmente. Não pode fazer isso porque você vai ser castigado por isso. Então você deixa de fazer o que é moralmente correto por medo, não por consciência, mas por medo das consequências. E não é assim que a gente evolui. Não é por medo que a gente evolui. O medo é muito bom porque ele nos limita a exagerar, a extrapolarmos, é ok. Agora, ele não deve ser a medida da nossa evolução moral. Não deve ser a partir do medo. Tem que ser a partir da consciência, das responsabilidades. A lei é da responsabilidade, ela não é do medo. Eu não vou deixar de fazer o que vai prejudicar o outro, porque eu tenho medo que isso me aconteça. Eu não vou deixar, eu vou, aliás, deixar de fazer o que prejudica o próximo, porque eu não quero prejudicar ninguém, eu não quero que ele sofra. Eu não desejo isso. Não é porque eu tenha medo de que isso aconteça comigo numa, numa causa e efeito ou numa lei de responsabilidade. Não, mas por amor, que é o que acaba virando. Vou por amor, não vou por amor, mesmo que na minha medida, não por medo. O Evangelho fala de responsabilidade. Ele fala para a gente de uma lei justa, de uma lei amorosa. Por isso, justa e amorosa. Ele não fala de crime e castigo. Ele não pune porque eu errei. Ele me corrige para que eu aprenda. E ele vai me corrigir, vai procurar me corrigir de uma maneira com que ele sabe que eu vou aprender. Muitas das vezes vai ser uma maneira mais dolorosa, mas porque só assim eu compreenderia ou aprenderia. Não por maldade, não por castigo. Isso está muito preso no Evangelho, porque nós, antigamente, nós mesmos, com certeza, fizemos muito para que isso acontecesse hoje. Esse peso com que a gente pega o Evangelho hoje é a responsabilidade da gente tirar. Nossa responsabilidade, trazer o Evangelho de alegria, um Evangelho de responsabilidades felizes, maduras, moralmente leves,
sem arrastações de corrente, sem sangue, sem isso, sem medo. O medo aprisiona a gente e o evangelho liberta. Não pode ter as duas coisas, as duas expressões na mesma frase, não combina. É responsabilidade nossa fazer com que isso mude, com que esse caminho, além, além do que a gente já precisa percorrer, ele seja escuro. Não precisa ser escuro. Ele é claro, a gente tira os óculos. A responsabilidade é nossa, mas com alegria, com o máximo de alegria e de leveza. Na hora da dificuldade, se está muito difícil, e olha que eu vou te falar, tem hora que é difícil. Tem hora que dentro de casa é muito difícil. Tem hora que você percebe que foi muito difícil, e você arrasta. Eu sei disso. Mas só que aí você pede ajuda. Além do evangelho, tem os nossos amigos. Eles são enviados por Deus muitas das vezes. E a gente chega nele, a gente consegue ajuda. A gente não precisa ficar naquela roda de samsara, de crime e castigo, de medo, então não vou, de medo, então não vou, não. Quem colocou a gente ali foi a gente. Então a gente precisa sair e buscar novos caminhos dentro de nós. Caminhos cada vez mais saudáveis. É, Caminhos que têm a ver com essa despertar dessa vida interna, dessa leveza, porque de certa maneira é aquilo que Jesus mais propõe. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Não é de Jesus que vai partir a exigência, o peso, a cobrança, a punição. É às vezes a gente mesmo que vai se colocando nesse lugar e vai nos fazendo um mal danado, porque a gente vai se construindo de uma forma infeliz. E às vezes pode dar a Deus esse lugar de alguém que é extremamente rígido, insensível, a maneira que a gente entende esse divino. Como está na parábola dos talentos, dois dos três investe na vida, vive, aprende. Um tem mais, outro tem menos, cada um do seu tamanho, mas dois investem o que tem para descobrir esses valores que podem ser descobertos. Mas tem um que enterra, que faz um outro percurso, o de enterrar. E aí, quando o Senhor chega para ele e pergunta: Ué, mas e você? E o que que ele vai dizer? Olha, eu sabia que você era um Senhor muito severo, que faz isso, faz aquilo e tal, então enterrei. Mas a grande questão é, não era essa a proposta, nos enterrarmos nas nossas possibilidades, na nossa condição. É a gente entender que é ponto de partida. A nossa condição, às vezes, né? Trazendo conosco as limitações que nós temos, é ponto de partida. Porque existe uma trajetória, assim, maravilhosa pela frente. Quanto mais a gente se adapta ao Evangelho, mais a gente descobre coisas. Mais a grandeza. Essa grandeza que está aqui dentro, guardada, que pode ser descoberta. Porque a gente vai relendo as nossas histórias, entendendo direito, não de uma forma inflexível, mas talvez abrindo-se para um pouco mais de compreensão. Quem ganha é a gente e os outros, que passam a perceber que há descanso na nossa companhia. Porque talvez uma das maiores dores que a gente possa carregar seja não poder sentir a leveza da vida. Tudo ser muito pesado. Tudo ser muito pesado. Aqui, ali, tudo é muito pesado. Porque a gente olha para um lado, ah, mas tá errado isso. A gente olha para outro, mas pelo amor de Deus, olha, essas... tá muito pesado. Por quê?
aonde a gente está, que estrada que a gente percorreu, aonde a gente se perdeu no meio do caminho, que a gente não consegue enxergar Deus em nada, nem nas pessoas, nem nas circunstâncias. Aonde que tá? Que a gente se perdeu do divino, porque esse talvez seja um dos grandes desafios dos caminhos que nos levam a Jesus. Porque quem vai percorrer esses caminhos às vezes vão ser os nossos olhos. O que que a gente busca ao olhar para as experiências? Quais caminhos a gente percorre ao perceber as situações e pessoas? Para quais lugares a gente vai da nossa alma? Da ingratidão, da amargura, da teimosia? O que está acontecendo com a gente para ir para muitas vezes para esses lugares, sendo que o desafio de Jesus era ajudar a gente a enxergar. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos, porém, forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Os olhos são a candeia da alma, porque o olhar para fora fala também de como a gente olha para dentro, de como a gente se percebe dentro. E talvez uma das curas mais expressivas do Cristo seja curar a nossa forma de ver, Sem porque dúvida. vai ser muito difícil chegar até Ele se a gente já não consegue vislumbrá-lo. Olhar para esse horizonte, entender esse mestre que chama Vinde a mim. Tem um caminho, tem um horizonte que se projeta, que às vezes parece que a gente está longe e a alma angustiada pede conforto. As nossas aflições já falam desses pedidos inarticulados que o nosso coração tem. E o Ah, Cristo, de certa forma, nos chama. A gente só precisa aprender, talvez, melhor a ver. Ver a si e ver ao Cristo. né? Essa visão faz parte de uma confiança que às vezes foge um pouco. Às vezes a gente não sabe onde está e é preciso reencontrar. Mas como que faz isso em determinadas circunstâncias? A gente sempre se pergunta, porque na dificuldade é que a gente sabe que é ali que a gente tem que encontrar o Cristo, que é por ali o caminho. Mas tem horas que parece que o caminho é de areia movediça. A gente não consegue atravessar. Parece que falta virar uma chave e a gente não sabe onde está essa chave. Nessa hora, eu acho que Jesus fica olhando para a gente, torcendo para a gente não desistir. Torcendo. Assim como ele fez com Pedro, que ele enfiou a mão no mar revolto, quando Pedro titubeou e afundou. Mas é que Pedro olha para cima e consegue pegar a mão do Cristo. Às vezes, nessas horas de muita dificuldade, e elas são inúmeras, mesmo, dificuldades, a gente precisa não desistir e enxergar, ou tentar enxergar Jesus ali, falando para a gente só mais um pouquinho, tenta mais um pouquinho, sem dor, tenta mais um pouquinho, porque vale a pena. Às vezes a gente está muito cansado, porque a nossa idade fisiológica muitas vezes nem conta. Tem horas que a gente parece que arrasta uma angústia, uma tristeza, uma coisa de séculos. E nessas horas vai ficando ainda mais difícil, mais difícil. E não é que a gente enxergue nisso punição. É realmente um cansaço que ele vem. E é a hora, eu acredito, apesar de não colocar tanto em prática na hora que eu preciso, é a hora de ver o Cristo falando: vem, falta só mais um pouquinho. Você vai conseguir.
vai conseguir. Eu li uma coisa que eu não me recordo literalmente o que era, mas é que quando você achar que está tudo realmente perdido, foca só em Jesus. E é nessa hora que eu me lembro dessa passagem do mar revolto de Pedro, que era para Pedro focar só em Jesus, que ele ia conseguir, apesar da dúvida que ele tinha dentro dele. Então eu acho que todos esses caminhos de dúvida de tudo, eles eu acho, não, eu tenho certeza que um dia cessarão. É da lei que a gente evolua para a felicidade. Agora, o quanto vai demorar aí vai depender da nossa caminhada mesmo, da nossa disposição e de virar essa chave que eu ainda não sei onde fica, mas que eu tô doida para descobrir, para conseguir botar esse carro para andar direito nessa estrada. E eu acredito que a gente consiga junto a maior parte do tempo, porque a gente veio para cá para evoluir dentro da gente, mas isso reverbera para fora. E o que o outro sabe me ajuda, então a gente vai assim junto. Por isso que eu acho que às vezes a gente se perde um pouquinho, porque é individual, mas não é tão individual assim. Porque a caridade, ela é coletiva, né? E fora da caridade não há salvação. A instrução pode ser, a busca pode ser mais individual, mas eu acredito que na divisão dessa individualidade, se isso existe, é que está a luzinha lá indicando a gente o caminho. Eu acho que é. São propósitos luminosos que vão, em alguma medida, atravessando o nosso coração, chamando para esse lugar da gente perceber a si diante do outro, diante do Criador que nos assiste, da espiritualidade que nos acompanha, porque a vida de relação ela sempre vai se construir um elemento fundamental. O reino dos céus está no meio de vós. Está dentro, mas está também no meio, porque o Emmanuel vai falar no Fonte Viva que o próximo é a ponte. Então quer dizer, Isso, para a gente acessar esses caminhos internos, esses caminhos externos também vão mutuamente se afetando. Por onde a gente está indo ao nosso redor, a gente também tem acesso a estradas interiores. É uma coisa, né, maravilhosa a gente entender pessoas e experiências como recursos para a gente poder ir se reencontrando. Porque no Evangelho, o medo vai fazer parte, a raiva vai fazer parte, a alegria vai fazer parte, a tristeza vai fazer parte. O Evangelho não é emocional, é emocional. Vamos dizer assim, não é sem emoções, né? Não é anti-emocional, mas é, vai nos levar a lidar com o que nós somos, com a nossa trajetória, sem fantasia, porque é adaptação. É a gente reagindo é a nossa história, em alguma medida, sendo esclarecida por. E aí, por isso que é tão difícil. Porque não é uma outra história que não tem nada a ver com o que a gente era antes. É justamente a nossa história relida de um outro jeito, que isso, vai sendo tocada e transformada em ponto. Por isso que é tão difícil, porque quando o endemoniado de Gerasa pede para ir com Jesus, fala assim, ô mestre, agora tirou todo mundo, acabou aquela perturbação espiritual, obsessão foi embora, a primeira coisa que ele quer é, nossa, bom demais, hein? Deixa eu ir que eu sei, Jesus. Aí ele fala, não,
você vai para a sua casa, você vai para a sua família, você vai para os seus, e você vai anunciar quão grandes coisas o Senhor te fez. Ou seja, existe um percurso, né, que é sobre a nossa história, que é sobre os nossos temas, que é sobre as nossas dificuldades. E é aí que a gente vai oferecer evangelho para cada uma das nossas partes doentias. A gente vai oferecer o evangelho para cada uma das nossas partes infantis. A gente vai oferecer evangelho para cada uma das nossas partes perturbadas. E a gente vai ter que lidar com essas partes, a gente vai entrar em contato com elas. Por isso que tem esses momentos de crise, que tem esses instantes que parece um pouquinho mais desafiador, porque é olhar sobre a nossa própria história, mas agora é para descobrir a grandeza que se perde no infinito da nossa alma. Porque essas nossas partes vão ser cuidadas agora, não como partes que vão ser mortas, que precisam ser assassinadas. A proposta do Cristo da morte do homem velho não é de assassinato, porque, pelo amor de Deus, homicídio na lei divina é crime, mas tem a ver com um processo de velar essas partes adoecidas que a gente vai aprendendo a curar. Tem algumas mortes que a gente vai vivendo, mas que falam de vida que vai renascendo. Algumas velhas ideias que a gente tinha, que a gente fala, isso aqui não preciso mais manter. Ah, esse tipo de comportamento, só que tudo isso só vai acontecendo quando a gente entende. O que está acontecendo? Aonde estão vocês? Aonde a gente está? O que aconteceu para a gente chegar nos lugares que a gente está hoje? Por que a gente foi para eles? Por que às vezes dói tanto? Por que o nosso coração tem padrões tão endurecidos, posturas às vezes tão apegadas? O que, que- Aonde que está doendo tanto? Porque é aonde o evangelho vai operar, para que cada vez mais dialogando com a nossa vida, a gente possa perceber-se de novo. Perfeito. Ah, Vitor, já passou muito rápido. Eu quero muito te agradecer. Foi incrível, incrível mesmo. Eu tenho certeza que muita gente vai aproveitar esse tema para poder se ver, né, se enxergar nas dificuldades, nos caminhos, nas alegrias também, no roteirinho de cada vida, né, que Jesus possa agir ali. E você pode fazer para a gente a prece final, por favor? Hum? Jesus, meu mestre amigo, estamos aqui nesse momento para fazer essa oração, agradecendo por esse encontro, essa oportunidade de nos aproximarmos ainda um pouco mais de Ti. Sabe, mestre, tem dia que a gente não tá tão bem, que às vezes o coração está vivendo as suas angústias, atravessando os seus desertos, e parece que está meio árido, aquele clima meio cinzento no nosso coração. Essa prece é justamente para reconhecer que esse dia da provação é um dia que às vezes a gente quer ou fugir ou fazer tudo do jeito nosso, mas é um momento para a gente se abrir, para a gente poder reconhecer o quanto a gente precisa de ajuda e para permitir que aqueles que amam possam atravessar o nosso coração a partir do afeto,
para nos dar suporte nas nossas realizações mais profundas. Nós estamos aqui, Senhor, como corações ainda quebrados, que muitas vezes trazem as suas ausências, mas que estamos desejosos de conhecer mais detidamente o teu evangelho dentro de nós. Fala, Senhor, as nossas vidas interiores, nos ajudando a curar os nossos enredos emocionais diante dos traumas que às vezes a gente traz tanta coisa que às vezes pode existir no nosso coração, mas em ti a vida e a esperança sublime, a qual nos apegaremos, porque como Senhor da vida, viestes erguer os nossos olhos ao infinito amor de Deus, que nunca irá nos desamparar e que, prometidos todos nós a felicidade, estará a nos ajudar nesse percurso de realização. Que assim seja. Valeu, Vitor. Muito, muito, muito obrigada, viu? Fica Eu com que Deus. agradeço. Uma ótima noite a todos nós. Amém. Boa noite.